Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é sempre, sempre. O Senhor disse, pelo Espírito Santo, Paulo disse que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Ele deu uma lista de desafios, deixando claro que em todos eles nós vamos sair mais que vencedores. O que isso significa? Quando você diz mais que vencedor, está dizendo, você já luta com a vitória. Quando você entra num problema, você já sabe qual é o final da história. Você sai vitorioso, de acordo com a Bíblia. Tudo que você tem que fazer é crer nesta verdade. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho que eu ainda não bebi. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Muito bem. Desça depressa. Aqui nós vamos ver 2 homens. Um precisava se levantar, o outro precisava descer. E às vezes é assim na vida. A gente precisa saber quando é hora de se levantar, mas também precisamos saber quando é hora de descer. E nós precisamos dar esta resposta rápida. Antes de chegar a Jerusalém, Jericó foi a última parada do Senhor. A última cidade. Então, era uma oportunidade única. Pensa aquela oportunidade que vem uma vez na vida e você nunca mais pode encontrar com ela novamente. E aí, eu vou ler para você, mas Jesus está entrando, chegando perto da cidade para entrar na cidade. Ali tem um homem, mendigando, com a sua capa velha. E alguém fala, Jesus de Nazaré está passando. E este homem, ele se levantou, mas ele se levantou com uma força. Ele deixou claro que ele queria mudanças. Ele entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele. Ele entendeu que aquela era a chance da vida dele. Sabe quando você consegue reconhecer? Esse é o dia da minha vida. Essa é a porta que ele abriu para mim. É a oportunidade da minha vida. E ele não deixou ela passar. Ele a agarrou com a força da vida dele. E nós vamos ver, o texto vai mostrar a força que ele colocou. Nós sabemos que emoção é um impulso. É um impulso que te leva a avançar. É um impulso para avançar. Nós temos um impulso. Você sabe que a área do impulso, que é a área da vontade, é a área mais forte da nossa alma. É a faculdade mais forte. E todo mundo tem impulsos. Todo mundo tem emoções. Todo mundo responde às demandas da vida de alguma maneira. Alguns da mesma forma, a vida toda. Se ele passar por uma determinada situação, 10 vezes ele vai dar a mesma resposta as 10 vezes, ele não muda nada. Mas outras não. Outras estão crescendo, estão evoluindo, porque qualquer pessoa, pessoas comuns, com as suas emoções comuns,
qualquer pessoa pode dar uma resposta negativa ou a mesma resposta uma vida toda. Diante de uma ofensa, qualquer pessoa pode se ofender, qualquer pessoa pode sair para brigar, discutir, qualquer pessoa. Mas existem aquelas pessoas que têm um autocontrole e que elas aprendem com a palavra, porque elas escondem a palavra no coração, e elas agora dão uma resposta bíblica para aquelas mesmas situações que antes elas se desequilibrariam e dariam uma resposta ruim, agora elas dão uma resposta bíblica. Elas respondem com a fé. E o interessante também, né, nesse processo de crescimento, é que você vai conseguindo diferenciar a fé das suas crenças, daquilo que você acredita. Porque, muitas vezes, nós chegamos com muitas expectativas e Deus vai passar um bom tempo frustrando as nossas expectativas. E tudo que você acreditou sobre Deus e o que Ele ia fazer, como Ele iria fazer, Ele vem e frustra. Porque Ele quer que você ande por fé e não com base nas suas crenças de sempre. E algumas pessoas, elas vão tendo as expectativas delas frustradas porque estão baseadas nas crenças delas e não no Deus bíblico, que é quando eu coloco a minha fé neste Deus, que está mais preocupado em mudar quem eu sou, mudar o meu interior, o meu coração, trocar meu coração, do que mudar qualquer coisa ao meu redor. E Ele vai trabalhar sem nenhuma preocupação. Por que tem gente que abandona o Senhor? Porque quando suas expectativas são frustradas, a pessoa, ela deixa claro, ela põe para fora aquela emoção de sempre. Quando algo não dá certo, eu abandono. Na verdade, tem gente que age com Deus igualzinho sempre agiu na vida. Quando algo não deu certo, ele abandonou, ele não ficou lá. Ele não resistiu. Né? Eu não aprendi hoje, eu entrei, estou fazendo um curso e eu estou achando ele muito difícil, eu paro. Eu me casei porque eu estava apaixonada, mas agora eu já não estou mais, ou porque eu não estou bem, ou esse cônjuge não correspondeu às minhas expectativas, então eu largo. Então, algumas pessoas, elas passaram a vida assim. Né? Não correspondeu, eu vou lá e eu abandono. Então, eu venho para Deus e eu venho com essa crença, eu venho com esse padrão. Deus vai corresponder à minha expectativa, ou às minhas expectativas. Porque está baseado nas minhas crenças, e Ele quer derrubar essas crenças e manter exatamente a fé. Que é o que Ele diz, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra? É uma pergunta muito importante. Porque provavelmente Ele vai encontrar mais crenças do que fé. Aquilo que eu decidi acreditar, ou que eu acredito, não sei nem por que eu acredito, porque alguém acreditou e botou dentro de mim, porque a vida inteira eu acreditei nisso, mas ainda não há uma fé viva naquilo que está escrito. Não há uma fé viva.
naquilo que está escrito, na verdade da palavra de Deus, que não tem a ver com o que eu acho, com o que eu quero, mas com o que é real. Então, a emoção é um impulso para avançar. Avançar para quê? Avançar para as mesmas coisas de sempre? Dar as mesmas respostas de sempre? Responder aos problemas da mesma maneira? E viver com essa sensação de frustração, primeiro porque eu sempre respondo da mesma forma, e porque não chega do jeito que eu quero, do jeito que eu idealizei. Porque eu não decidi parar e dizer, espera aí, eu quero conhecer a Deus. E eu não vou mais negar a verdade com base nessas mentiras, fundamentada em mentiras, em crenças que são minhas, mas não são de Deus. Eu preciso crer no que Ele falou. Então, por muito tempo, Deus vai investir Ele vai ter que fazer isso pelo nosso bem. Ele vai ter que frustrar as nossas expectativas. Para que você desista e chegue no ponto real. Isso aqui é um engano. Eu estou crendo no engano. Eu estou cheio de crenças e pouco de fé. Fé é quando você crê na palavra e você espera o que a palavra te promete. E você age alinhado a essa palavra. Não alinhado aos seus achismos, opiniões, expectativas. Eu devo ter boas expectativas com Deus. Eu posso esperar o melhor de Deus, mas baseado na fé. Na fé no que Ele falou, não no que eu acho ou creio que Ele vai fazer. Com base nas minhas crenças. Aí, claro, que vai cair muito naquilo que eu sempre falo. Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Que acredita como você, que pensa como você, que age muitas vezes como você, que tem opiniões muito alinhadas às suas. Mas porque você não conhece a Deus. Então, essa emoção, todo mundo tem emoções. E quais as respostas que você tem dado para as emoções, para os impulsos que você tem? Quais? Vamos voltar então para Bartimeu. Né? Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Então, ele está se aproximando da cidade, tem um homem do lado de fora da cidade, à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, vai pegando os pontos. Jericó, o lugar baixo. Jericó, a última passagem de Jesus até Jerusalém. Um cego, à beira do caminho, mendigando. Vai vendo a cena. Porque às vezes a gente coloca tão distante de nós, mas agora vai trazendo para a sua vida uma oportunidade única. Eu estou parado na vida,
estou no meio do caminho aí, eu não vou, não volto, à beira da estrada. Eu não sigo, não volto, eu estou à beira da estrada. Eu sou um cego espiritual. E eu vivo do quê? De esmola. A minha vida não é abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi o que Jesus falou. Ele não veio para alguém viver pedindo esmola. Dependendo da oração do outro, dependendo... Eu não estou dizendo que eu não posso pedir oração. Às vezes eu tenho que fazer um adendo, porque, infelizmente, você se surpreenderia com alguns questionamentos. A pessoa ouve, parece ela pinça só a bobagem, sabe? Porque o Amaleque está lá, é onde ela não vence. É óbvio que sim, mas preste atenção. O Senhor nos chamou e o que Ele colocou em mim, Ele colocou em todo aquele que crê nele. O que Ele colocou em você, Ele colocou em todo aquele que crê nele. Então, a pessoa depende da ajuda do outro, do apoio emocional do outro, da oração do outro. Então, ele vive no conta-gotas mesmo, sabe? É aquela gota que vem para dar um pequeno alívio aqui, é aquela esmolinha que dá ali. É uma vida lamentável, não é a vida abundante. É uma vida que está totalmente desalinhada do padrão do Senhor Jesus. Mas aí, olha só, tinha uma multidão, uma multidão passando. Ele pergunta para alguém ali, quem é que está passando? Ele fala, olha, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Agora imagina, Jesus de Nazaré está passando. Já tinha chegado em Nazaré, quem era? Já tinha chegado em Jericó, quem era Jesus de Nazaré? Então ele se pôs a gritar. E ele aqui manifesta a fé e fala de uma maneira que só quem cria no Messias tinha essa revelação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele reconheceu em Jesus o filho de Davi, o Messias. Ele era cego, ele estava nesta condição. Mas, naquele momento, ele discerniu, esse é o filho de Davi. Esse é o Messias. Aqui está a chance da minha vida. A mudança da minha vida está aqui. E ele gritou por misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é interessante que a hora que você tem a chance da sua vida, o que aparece é oposição? Mas é assim. A oportunidade da vida dele chegou com oposição. E não parece uma oposição pequena, porque tinha uma multidão, e me parece que era muita gente dizendo para cala a boca. Mas isso deu a ele o quê? Um impulso maior. Porque ali não era só emoção, era uma fé. Ele creu de verdade, não era uma crença. Ele sabia no espírito dele que ele estava passando Jesus de Nazaré, o Messias estava passando ali, que era a chance da vida dele. Então, ele manifestou um desejo de mudança que ninguém pôde calá-lo. A oposição, ela sempre vem, mas qual é a resposta? Então, aqui, ele poderia agora dar uma resposta vitimista. Ninguém me entende, olha a minha condição. E assim, discorrer a falta de consideração das pessoas com ele. Ele podia ter dado uma resposta agressiva, começar a xingar, a brigar com as pessoas. Ele podia dar uma resposta de passividade, ter se calado, ter desistido daquela oportunidade. Ele podia.
Então, aqui você pode observar, talvez você pense até em outras respostas mais, que ele poderia ter dado. Ele deu uma resposta, e ele permaneceu. E eu quero mudança. E ele continuou gritando com mais força ainda, ele alterou a sua voz, gritando por Jesus, filho de Davi. Ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou com tanta força, olha o impulso, olha a força que ele colocou nisso. Ele creu de verdade, que esta era a hora dele, o momento da vida dele. Mesmo tendo uma oposição forte, ele botou mais força diante da oposição. Então, o caso desse cego, é muito importante você dar uma parada e prestar atenção nisso aqui e trazer para a sua vida. Pega a palavra e põe na sua vida. Porque esse cala-boca, aqui foi literal, mas muitas vezes os cala-bocas, cala a boca, fica quieto, vem das mais diversas maneiras. Vem através de um problema, quando você está trabalhando para sair daquilo, vem um monte de problemas para tentar te fazer desistir, para levá-lo a desistir, a parar, a achar pesado demais, fardoso demais. Tinha uma multidão. Quantos dessa multidão estava mandando ele calar a boca? Você sabe que em multidão um começa, vai puxando a fila, talvez tinha um coro ali, mais uma multidão só mandando ele calar a boca. Então, às vezes, a oposição parece forte demais para você vencer. Difícil demais vencer. A oposição que vem contra, ela é tão pesada, que se você não tiver uma força maior aqui dentro, um desejo de verdade de mudança, você sucumbe. Ele tinha tudo. Porque a situação dele já era uma situação que humilhava. E a hora que todo mundo começa a mandá-lo calar a boca, o que sai? Estão me mandando calar a boca porque eu sou um cego, porque eu sou um mendigo, porque eu estou nessa situação, porque se eu estivesse em outra situação, ninguém agiria assim comigo. Aí o negócio não tem fim. Porque ele podia ter partido para uma emoção negativa, para ofensa, e ter perdido a grande oportunidade da vida dele. Jesus parou. Por quê? Porque ele foi mais forte do que todas as vozes que mandavam ele ficar quieto e calar a boca. Ele parou Jesus. Quem parou Jesus foi o cego. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Não foi a minha fé, foi a sua fé. A sua fé o curou. E todo mundo, quem nunca parou nessa frase, né, de Jesus, o que você quer que eu faça? Ele foi trazido, todo mundo sabia que ele era cego, Jesus também sabia que ele era. Mas, queridos, é a pergunta que ele fez para o homem do tanque de Betesda, você quer ser curado? E o homem respondeu o quê? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. Ele não respondeu, eu quero ser curado. Porque ele estava tão cheio de sentimentos e crenças erradas, que foi exatamente o que saiu dele, porque a boca fala do que está cheio o coração.
que nem soube responder. Sim, é tudo que eu quero. Não foi o que saiu primeiro. Você vê que ele era um cara que estava já amargurado. E que ele via uma dificuldade absurda. Então, Jesus fez essa pergunta, o que você quer que eu te faça? Porque ele podia simplesmente ter pedido para sair da miséria, eu não quero mendigar mais. Porque tem gente que é cega, mas nem percebe que é cega. Quantas pessoas que estão pedindo aquilo que elas não precisam? Porque elas são cegas. A primeira coisa é você entender que você é cego. Eu quero ver, Senhor. Porque quando você vê, nunca mais você mendiga. Quando você passa a ver, você não mendiga mais nada dos outros, a atenção dos outros, o que o outro vai dar para você. Você não mendiga mais, seja na área que for, você não mendiga mais. Você não vai ser mais um dependente emocionalmente. Você vai sair de uma condição, seja ela financeira, familiar, você vai sair, porque agora você vê. E quando a gente vê, quando você tem a revelação, você tem uma visão revelada, obviamente que você dá a resposta. Uma resposta que muda o resto da sua vida. Então, a pergunta está correta. O que você quer que eu faça? O que você quer o que você quer que eu lhe faça? Ele de cara falou, eu quero ver. Eu quero ver. Veja bem, eu poderia contar e trazer, desde quando eu estava grávida do Murilo, o que eu estava procurando. Todos os problemas que eu tive com ele, eu fui pelo mesmo motivo. Eu não via que eu era cega. Eu só queria a solução do meu problema. E assim, muitas pessoas têm vivido. Elas só querem a solução de um problema. Elas querem sair da dor, mas elas não conseguem ver que elas são cegas. Que elas não estão vendo o real problema da vida delas. Ele mendigava porque ele era cego. Então, o problema da vida dele era aquela cegueira. Porque quando ele foi curado da cegueira, ele saiu da beira da estrada, ele parou de mendigar e ele mudou de vida. E imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. A vida dele mudou, ele passou a seguir Jesus. Ele não voltou para o mesmo lugar, acabou aquilo. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O mesmo povo que estava mandando ele calar a boca, agora está dando louvores a Deus. E daqui a pouco nós vamos para Zaqueu, você vai ver esse mesmo povo que mandou o cego calar a boca e depois deu louvores, também é o mesmo povo que vai questionar a ida de Jesus na casa do Zaqueu. Você está vendo? A emoção é um impulso para você avançar. Avançar para o quê? Para onde as suas emoções empurram você? Ora, para criticar quem está lutando para mudar? Quem está lutando para mudar de vida te incomoda? Agora você já está aplaudindo. Mas espera aí, nessa passagem de Jesus, a última dele, a última cidade que ele passou até chegar em Jerusalém, a Bíblia fala que só 2 pessoas foram afetadas e tinha uma multidão. Porque tem passagens que falam, e ele curou muitas outras pessoas, etc., e foram muitos outros milagres. Tal. Não fala que outros foram afetados. Fala que 2 foram afetados. Mas tinha uma multidão. Tinha uma multidão aqui, tinha uma multidão lá com Zaqueu. Tinha multidão.
Mas lembra da mulher com fluxo de sangue? Também tinha uma multidão, mas só ela tirou virtude. Porque a multidão não significa muita coisa. Pode ter uma multidão. Aliás, Jesus vivia rodeado de multidões. Mas nós vamos ver, inclusive, quando ele entra em Jerusalém, que eles reconhecem o rei, vão jogando seus mantos e aquelas folhas de palmeira, e eles começam a cantar, Hosana, Hosana. Aquela mesma multidão que clamou, que louvou, que adorou, que estava ali cantando Hosana, Hosana, foi a mesma que escolheu Barrabás. Crucifica-o e liberta Barrabás. Mas lembra que as crianças continuaram cantando? Elas continuaram cantando. E aquilo incomodou muito. Quando aquelas crianças, e o Senhor falou, é da boca das crianças que suscitam o verdadeiro louvor, e o Senhor defendeu aquelas crianças. Isso mostra uma geração que estava surgindo que não ia parar de adorar o grande rei. Porque tem uma geração que se mostra dessa maneira. Ora, eu estou mandando um cala-boca, estou me incomodando com quem está aproveitando sua oportunidade e está lutando para mudar. Ora, eu já estou aplaudindo o testemunho dele, mas minha vida não está mudando em nada, mas eu estou no meio da multidão. Eu estou no auê, eu estou lá no meio. Daqui a pouco, após eu aplaudir e ficar encantada com o testemunho do cego, do Bartimeu, que agora está seguindo Jesus, louvando a Deus, mudou de vida na minha cara, assim, eu vi a mudança dele, ele saiu de uma condição e já está em outra. Eu agora, daqui a pouco eu já leio, eu começo a me incomodar, porque Jesus foi na casa do corrupto Zaqueu. Mas o Senhor está à procura de uma geração que está surgindo, que mesmo quando todo mundo para, porque tem gente incomodada, ela não para. O cala-boca dos fariseus, os mestres da lei, não são suficientes para mandá-las, para fazê-las calar a boca. Elas continuam adorando. Ele está à procura de pessoas que não se calam, mesmo diante dos cala-bocas. De gente que para Jesus, e não só gente que aplaude aquilo que está acontecendo, mas que as emoções têm um impulso de acordo com aquilo que ele está sentindo. Não há fé, não há mudança. Ora ele está incomodado com Bartimeu, ora ele está aplaudindo Bartimeu, ora ele está incomodado com Jesus, com Zaqueu. Ele vive nessa oscilação. Porque as emoções dele são emoções totalmente desalinhadas, sem gerenciamento, sem inteligência. Não há uma fé viva ali. Você vê uma mudança muito brusca no mesmo ambiente, no mesmo momento. E tem gente que é desse jeito, é uma bipolaridade absurda. Ele pode mudar de um momento, o discurso dele pode mudar de um momento para o outro. O que ele estava criticando, ele já está aplaudindo. Agora, o que ele estava aplaudindo, ele já volta a criticar.
Por quê? Porque são emoções sem inteligência. Porque a pessoa não é guiada por uma fé viva. Porque ela muda de acordo com o que ela está vendo ou está sentindo. O que ela vê cria algo nela, ela sente e ela reage de acordo com aquilo. Ela não tem uma ação consistente. Não. Ela tem reações de acordo com o cenário, com os acontecimentos. Então, o povo aqui está dando louvores a Deus. Mas aqui, Jesus entrou em Jericó, agora ele entra na cidade. E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Os publicanos eram os que trabalhavam para o governo romano, extorquindo o seu próprio povo. Óbvio que os judeus não gostavam dos publicanos. Um povo que era traidor do seu próprio povo, explorava seu próprio povo. Agora imagina Zaqueu, que era o chefe deles. Então ele era um homem corrupto. Ele extorquia as pessoas. Mas ele era um homem vazio. Não fala que ele tinha alguma enfermidade, alguém doente em casa, mas nitidamente ele estava com fome de mudança. Ele estava com fome de mudança. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver Jesus. Quem é ele? Ele estava com fome dele. Sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Então, ele estava ali no meio da multidão. Então, é multidão para tudo quanto é lado. E por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era baixo. Então, olha só o que ele fez. Ele saiu do meio da multidão. Ele correu adiante. Ele teve que passar na frente da multidão. E subiu numa figueira brava para vê-lo. Pois Jesus ia passar por ali. Então, ele correu, passou na frente e subiu na figueira. Ele falou, eu vou ficar aqui porque eu quero ver Jesus. Ele subiu. Ele saiu do meio da multidão. Ele correu. Ele tomou a frente. Ele subiu. Vai vendo todo o esforço, o investimento desse homem, porque ele queria ver Jesus. Ele estava com fome. Bom, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Porque ele é atraído pela fome. Tinha uma multidão lá. Mas vai vendo, a mulher entrou no meio da multidão, abriu o caminho na multidão, tirou virtude dele. O cego, tinha uma multidão passando com ele. Grita, até fazer Jesus parar. Não fala que o outro parou por causa dele. O Zaqueu sai do meio da multidão. E ele sobe, e ele faz todo um movimento, porque ele está com fome. E assim, a mulher com fluxo de sangue, ela pensava, ó a mentalidade dela, se tão somente eu tocar na barra dele, ela tinha tanta fé que ela não precisava tocar nele, ele não precisava botar a mão nela. É muita fé. O cego, Bartimeu, ele reconheceu o Messias, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Só quem sabia, essa era uma linguagem própria de quem sabia sobre o Messias, tinha esperança da vinda do Senhor. O Zaqueu, ele estava com tanta fome, que ele vai e sai do meio da multidão, corre e sobe. E aí, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa.
desça depressa. Porque enquanto Bartimeu tinha que se levantar, Zaqueu tinha que descer. Aquilo não era só um descer da árvore, era um descer na vida. Tinha chegado a hora, já que você quer me ver, você vai ter que descer desse lugar em que você está. Você foi para um lugar que parece alto, mas ele é a sua ruína. Porque tem gente que ele luta de todo jeito para estar num lugar mais alto. Mas na vida, ele vai ter que descer. Porque aquele lugar que ele foi, na verdade, não foi bênção, ele está faminto. Zaqueu estava faminto. Ele era rico, ele era o chefe dos publicanos, ele estava num lugar alto, ele não tinha falta de nada. Muito pelo contrário, ele tinha muita riqueza. Então parecia que ele estava num lugar que todo mundo deseja. Não. Esse homem agora está em cima de uma árvore, só para ver Jesus. Parece uma cena engraçada para um homem que devia ser o quê? No mínimo multimilionário. No mínimo. E tudo que ele queria era ver Jesus. Porque tudo que ele tinha não supria. Até porque os meios que ele usou foram meios errados, desonestos, arrogantes. Ele precisava descer. Então, esse desce depressa, era muito mais do que descer daquela árvore. Se você quer me ver, é hora de você tomar decisões. E você vai ver que Jesus não falou, ele pregou, mas ele não falou, não existe uma linha que fala que Jesus deu essa ou aquela direção para Zaqueu. A palavra foi suficiente. O que ele estava sentindo, vivendo, foi o suficiente para ele entender que ele não queria aquela vida. Não era a vida que ele queria. O que ele tinha conquistado não supria. Ele não tinha uma construção sólida. Quem olhava pensava que ele tinha uma vida sólida, segura, mas ele sabia que ele não tinha. E nada melhor do que você tomar consciência da sua própria condição, que foi o que aconteceu com Zaqueu. Quem disse, quero ficar em sua casa? Jesus era convidado. Jesus era convidado. Ele aqui se autoconvidou. Ele disse, eu vou ficar, quero ficar em sua casa hoje. Porque esse homem, ele mostrou uma fome, Deus é atraído pela fome. Que poucos demonstraram essa fome. Essa vontade de mudar de vida. Jesus quer ir para a casa dele. Jesus disse, eu vou hoje ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Porque o Senhor falou o nome dele, olhou para cima e disse, desce Zaqueu. Quer dizer, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que está dentro de você, eu sei o que você quer. Sem ele abrir a boca. Tinha uma multidão ali. Cada um estava tendo uma atitude, talvez espremendo Jesus, tentando pegar em Jesus. Esse homem não conseguiu pegar em Jesus. Mas esse homem teve um comportamento de fé que atraiu o Senhor. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, todo o povo, lembra da multidão? Estava aqui, estava lá, estava aqui. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ou tem tradução que fala murmurar, reclamar, é tudo a mesma coisa.
Ué, mas não é um povo que tinha acabado de aplaudir e viver um sonho, e o Bartimeu estava ali, seguindo Jesus. Eles estavam com um milagre, o milagre estava ali. Agora, de repente, aquilo desaparece, e ele só tem olhos para quê? Jesus foi para a casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Como assim? Jesus foi para a casa de um cobrador de impostos, do chefe dos publicanos? Ah, não, isso aí não está certo, não. Então, observa que o incômodo deles não era nem tanto com o Zaqueu, que o Zaqueu já era, na cabeça deles, um caso perdido, né? Mas aí é que está, né? Você precisa reconhecer que está perdido para o Senhor poder te salvar. Porque Deus só pode salvar quem reconhece que está perdido. Gente, tem gente que não pode ser salvo, ele não tem como ser salvo, ele não é perdido. Você fala com ele não tem problema, ele não tem nada, ele vive na força da carne. Ele não está perdido, ele nunca vê que ele está perdido. Ele não reconhece que ele está perdido. Como que o Senhor pode salvar alguém que não reconhece que está perdido? Que não chegou no nível de ver, gente, eu estou perdido. O meu comportamento, o meu estilo de vida, a minha forma de viver, como eu penso, eu estou perdido, eu preciso de Jesus. Mas às vezes a pessoa confia na força do braço dela, na intelectualidade dela, nas influências, no que ela tem. Ela não está perdida, para ela não está perdida, e ela está perdida. Ainda que ela não acredite que está perdida, ela está perdida. Na verdade, enquanto eu não reconheço que eu estou doente espiritualmente, porque Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas são os doentes. Sabe, enquanto a pessoa não reconhece, eu estou doente. Eu preciso do médico dos médicos, eu preciso de Jesus. Eu estou perdido. Eu preciso ser salvo. E só Jesus pode me salvar. Mas ele só salva perdidos. E são não vai em médico, é o doente que vai em médico. Todo o povo começou a se queixar. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha, Senhor. O Senhor não falou nada para ele. Olha, Senhor, eu vou pegar tudo que eu tenho. Olha a fé desse homem. Mas você não vai pegar aqui essa visão de que, mas ele tinha muito. Não. Será que você teria coragem, com o que você tem, de tirar metade de tudo que você tem? Eu não tenho, não, metade das suas roupas, metade dos seus eletrodomésticos, metade do que você tem. E se alguém chegar e dizer assim, extorquir, aqui você está vendo um homem que quer mudança, porque se ele era corrupto, exatamente por conta do dinheiro, observa que ele derrubou o Deus dele. Tudo que ele fazia era em função do quê? Do dinheiro. Mas observa que o Deus dele agora foi completamente desmoralizado, derrotado, envergonhado. Agora, ele só tem olhos para Jesus. E ele teve a consciência de que ele estava perdido e que ele não podia mais viver da mesma maneira que ele estava vivendo. Então, não importava mais se ele tinha muito ou pouco dinheiro. Agora, ele queria Jesus. E por causa de Jesus,
ele estava disposto a dar metade dos bens e devolver 4 vezes mais qualquer pessoa que chegasse diante dele e dissesse: Zaqueu, você me extorquiu. Você cobrou mais do que você devia. Você me roubou. Você está vendo que a palavra, ela muda você. E não é alguém que tem que chegar para você e dizer: olha, isso, e dar a sua listinha do pode e não pode. Mas a própria palavra, ela traz uma revelação tão profunda que você consegue ver: isso não cabe na minha vida, esse não é o padrão correto, isso aqui não é honesto, não é assim que eu posso, que eu devo viver. Eu estou no caminho errado. Isso não cabe mais na minha vida. Eu não vou mais viver assim. Eu não quero mais esse tipo de vida. Zaqueu reconheceu como Bartimeu a oportunidade da vida dele. Ele reconheceu em Jesus a porta da mudança. E ele queria mudanças. E ele não deixou só: eu quero mudança, sabe? A frasezinha: não, eu quero mudar, não, porque não sei o quê, não, você me ajuda nisso para eu mudar? Você não sei o quê, eu quero mudar. Não, quem quer mudar, muda. Porque a palavra, ela está apontando, ela está dando uma direção, é uma seta. O que você está fazendo está errado, Zaqueu. Zaqueu era o quê? Era um judeu, mas que trabalhava para o governo romano e que explorava o seu povo por causa de dinheiro. E agora, ele está mal, ele não está suportando aquele tipo de vida. Ele corre, ele faz de tudo para chamar a atenção do Senhor. E ele chama, porque ele estava faminto. E nada daquilo estava preenchendo a vida dele. E agora, com Jesus na casa dele, parte dele, todas as decisões sacrificiais, porque da metade do seu patrimônio, para aí, ele deu metade do patrimônio dele. Porque não importava, o bem maior, ele já tinha encontrado. Porque andar com Jesus é um paradoxo, né? Um trem maravilhoso, mas parece contraditório. É de graça, mas exige tudo. É de graça. Zaqueu deu o quê? Pagou o quê para ele poder ir na casa dele? Nada. Mas exige uma mudança. Você não pode ficar do jeito que está. E também, quando a palavra chega, ela muda você. Você não consegue ficar mais à beira da estrada, fazendo as mesmas coisas que você fazia. O Evangelho, ele muda a sua vida. A palavra do Senhor, ela muda a nossa vida. A presença de Jesus na nossa vida nos tira de situações que ficamos lá por uma vida, mas agora ela nos tira. A presença do Senhor na nossa vida, ela nos constrange. Ela é perturbadora. Você simplesmente não consegue mais ser a mesma pessoa, falar do mesmo jeito, agir da mesma forma, ter o mesmo estilo de vida. Ela constrange você, ela perturba você. Ela muda você. Você não consegue mais. É impossível. Quando a palavra entra, ela te levanta de uma tal maneira que você só sabe de uma coisa: assim eu não posso mais ficar.
Eu não posso mais. Aleluia. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Eu não posso mais ficar assim. E tudo que importou uma vida inteira, percebe que tudo que importou uma vida inteira deixou de importar? Tudo que teve peso uma vida inteira na vida de Zaqueu, que ele enganou, ele maltratou, ele judiou de pessoas, ele lesou pessoas, ele explorou pessoas, ele fez coisas horríveis, porque era o Deus dele, agora deixou de importar. Agora não tinha mais peso, agora ele está pronto para dar metade de tudo isso e devolver 4 vezes mais quem ele tivesse extorquido, que chegasse diante dele e dissesse, você me extorquiu, eu não te devolvo 4 vezes mais. Porque isso não é mais importante. Então, está vendo o que o Evangelho faz por nós? A presença de Jesus, aquilo que importou a vida toda deixa de ter aquele peso, aquela importância. Aquilo que foi o seu norte, o seu guia, o que moveu você, agora não move mais. Agora simplesmente você está pronto para entregar. Não tem mais peso. Mas, rapaz, até outro dia, você quase que estava matando por conta disso. Pois é. Porque esses eram os meus valores. Mas meus valores mudaram. O que tem valor para mim não é mais isso. O que tem valor para mim é isso aqui que eu estou vivendo agora. Jesus está na minha casa. Ele está na minha casa. E eu não quero mais esse tipo de vida. Eu estou devolvendo, estou dando metade do que eu tenho. E vou devolver 4 vezes mais. Isso é muita coisa. Isso mostra a mudança do caráter. Porque é exatamente o que o Espírito Santo está falando. O Evangelho, ele muda vidas. Ele tira você de um lugar estagnado. Ele muda o seu caráter. Ele muda o seu estilo de vida, ele muda os seus valores, ele muda a sua cabeça, ele muda o seu padrão, ele derruba todas as suas crenças. E ele frustra também todas as suas expectativas desalinhadas de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Porque agora é um bom sofrimento. Porque eu estou sofrendo por algo que vale a pena. Se é que foi, e deve ter sido, não deve ter sido tão fácil pegar metade do patrimônio e distribuir aos pobres. Mas ele não perguntou se isso foi fácil, se era fácil ou não. Ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer, o que ele queria fazer. Mesmo quando as suas emoções não querem, mas o seu espírito quer. Às vezes as suas emoções estão dizendo não para algo que o seu espírito está dizendo sim, e que você sabe que tem que fazer. E você vai lá e faz. É aquela história de pessoas que estão num relacionamento errado, desalinhado de Deus, e que tem sentimento. E os sentimentos, a carne está dizendo não, mas o espírito está dizendo sim, é hora de você apartar disso, isso não é para você. Isso aí não é para você. E você simplesmente segue a voz do Espírito. E é uma dor, mas é uma dor de estar fazendo a coisa certa. Ao mesmo tempo que é uma dor, também ela traz, é um misto, é um paradoxo mesmo, traz por um lado a sua
carne parece que geme, mas você lá dentro, você tem uma paz, você tem uma alegria, você sabe, eu estou no caminho certo. É o que Deus espera de mim. E eu acredito que Zaqueu parou assim, naquele momento que ele estava fazendo, que ele decidiu fazer aquela mudança tão radical na vida dele. Foi um corte muito forte na carne, foi uma mudança radical, dolorosa, mas ele tinha uma paz que nada ia fazê-lo retroceder. Ele sabia que ele estava no caminho certo, que ele estava fazendo a coisa certa, que era o que Deus esperava dele. E não precisou Jesus falar nada para ele. Ele entendeu. E partiu dele. Porque dentro dele já tinha mudado. Então ele tinha que mostrar essas mudanças aqui fora. Porque mudança, quando acontece uma mudança, você não fica mais à beira do caminho. Quando você vê, você não mendiga mais. Quando você sofre uma mudança aqui dentro, você não consegue mais viver da mesma maneira que você vivia aqui fora. Você nem consegue mais conviver. Você nem consegue mais conviver com aquilo que outro dia, para você, era de grande importância. Agora você olha para aquilo começa a pesar. Porque, na verdade, o Zaqueu sabia que aquilo que ele havia sido construído foi sem alicerce. Não era algo saudável para ele, nem para ninguém. Então, quando ele teve um encontro com o Senhor, olha que coisa interessante, aquilo agora pesa. E você não quer mais carregar esse peso, porque você agora é livre. Por que eu vou carregar um peso se eu fui livre? Eu não preciso disso. E o jovem rico, ele foi até Jesus, já chamando Jesus de bom mestre, e Jesus já derruba a visão dele de bom, porque talvez o que é bom para você não é bom para Deus. E aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor, então, fala com ele, e ele fala, o Senhor fala dos mandamentos. Ele falou, mas eu tenho cumprido, desde a minha infância. E agora, então, o Senhor fala, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e vem me seguir. Então, olha como o Senhor frustrou a expectativa dele. Então, eu cumpro com os mandamentos, mas eu não tenho certeza da minha vida eterna. O Senhor o testa. Ali foi o teste, tipo o teste de Abraão. Embaixo do monte, o teste da obediência. Em cima do monte, o teste da revelação. Eu acredito de verdade que o que o Senhor fez com o jovem rico não foi muito diferente do que foi feito com Abraão. Mas ele não passou no teste da obediência. E o Senhor frustrou a expectativa dele. Ele tinha uma expectativa, ele tinha uma crenças. E agora o Senhor mexe exatamente no Deus dele. E ele sai abatido, porque ele não estava disposto a mexer, a derrubar o altar do seu Deus. Ele estava apegado a tudo aquilo. Que é o que eu vejo. Tem gente que vem. E a pessoa é uma boa pessoa. Você gosta da pessoa, a pessoa é agradável. Mas quando mexe no Deus dela, ela se abate.
e ela vira as costas para Jesus. Na cabeça dela, às vezes ela até não está virando, mas ela está virando as costas, porque ela não quer abrir mão, seja daquele estilo de vida, daquele padrão, daquele relacionamento, daquele padrão. Ela não quer abrir mão daquilo. Porque ele começa a ser frustrado, né? Ele tem uma expectativa, bom, eu venho, então Deus vai mexer, vai me dar uma vitória financeira, e vai me aceitar assim, e tal, e de repente ele começa a lidar, e dizer, esse padrão está desalinhado. E é quando a pessoa vai dar uma resposta ou não. Que resposta ela vai dar? Qual é a resposta que algumas pessoas estão dando? Quando Deus começou a mexer nos seus ídolos. O jovem rico deu uma resposta muito negativa. Ele foi embora. Porque quando uma pessoa, Deus mexe exatamente no ídolo dela, nos ídolos dela, ele começa a frustrar as expectativas dela. E é quando muitos vão embora. Porque ele deixa claro para o Senhor, não, eu não estou a fim de largar a mão disso aqui, não. Esse é meu ídolo. Esse relacionamento é meu ídolo. Ou essa linha de relacionamentos é o que eu gosto, é como eu quero viver. Esse padrão aqui é o que eu quero para a minha vida. Esse é o meu estilo de vida. Eu não quero abrir mão. E alguns não abrem mesmo. E eles preferem ir embora. Zaqueu não. Zaqueu, ele mostrou o que ele queria. Ele mudou, foi uma mudança brusca, radical e imediata. Ele mexeu no seu Deus, no seu ídolo. E isso encantou o Senhor, porque o Senhor diz, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes. Olha o que Jesus disse. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Não foi feita a oração do pecador. Não fala que houve uma palavra que, eu me arrependo. Não, mas não precisou. É igual o malfeitor da cruz. Não fala, eu me arrependo, não fala, mas o que ele falou engloba tudo. Porque ele reconheceu em Jesus o Messias, o Mestre, o grande Rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o que ele estava dizendo? Eu sei que tu és o grande Rei. Eu sei quem é o Senhor. Ele o reconheceu. Eu o reconheço como grande Rei. Eu quero servi-lo. Eu quero o Senhor. Porque ele também estava insultando, igualzinho o outro. Mas ele parou. E algo foi revelado dentro dele. E ele reconheceu em Jesus o Salvador, aquele que podia salvá-lo. Zaqueu reconheceu em Jesus o grande Rei, aquele que podia salvá-lo daquela vida pequena, corrupta. É claro que ele fazia parte da sociedade, e vivia nas grandes mesas, mas ele era um cara sem paz, um cara que não tinha uma vida de verdade. Agora ele começa a viver, porque hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque este homem mostrou que a palavra, mostrou que Jesus causou mudanças internas que foram vistas externamente. Porque este homem também é filho de Abraão. Mas olha como que ele tem vivido.
Ele também é o filho de Abraão. Mas não significa nada, estava indo a passos largos para o inferno. Ele pode ter o sangue de Abraão, mas a salvação não é hereditária. Ele tinha que mudar, ele tinha que mostrar mudança. E ele mostrou. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele reconheceu que ele estava perdido. Quando ele disse, eu vou devolver metade dos meus bens, vou devolver 4 vezes mais quem eu extorqui. Ele estava dizendo, eu sou um cara perdido, eu sou um ladrão, eu extorqui, porque eu só devolvo aquilo que eu roubei. Eu só devolvo o que eu roubei. Ele está falando metade, por quê? Porque ele reconheceu claramente que metade, pelo menos metade do que ele tinha, foi de forma ilícita, não foi honesta. E a restituição nunca é no mesmo nível, você sabe disso, biblicamente nunca é no mesmo nível. E ele deixou claro, eu vou restituir quem eu extorqui 4 vezes mais. E Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar. Então ele está buscando quem? E quem abraça a salvação? Aquele que reconhece que está perdido. Que reconhece que realmente precisa do Senhor, que precisa de mudanças. Que as escolhas que tem feito estão desalinhadas de Deus. Que o padrão está desalinhado de Deus. Agora voltemos à multidão. A multidão que manda o Bartimeu, o cego cala a boca. A multidão que aplaude e louva a Deus. A multidão que agora se incomoda e se queixa de Jesus ir na casa do Zaqueu. Não é de admirar que apenas 2 foram afetados em Jericó. E a oportunidade estava ali para todos. Mas quem manifestou fé foram esses 2. O restante estava tomado de crenças, de emoções, porque observa que só num curto espaço de tempo, o quanto isso muda. Olha as oscilações. Agora manda o cego calar a boca, agora louva a Deus e aplaude o que aconteceu, agora já está incomodado, se queixando, murmurando, ó a boca, ó a boca. Porque Jesus está indo na casa do Zaqueu, é a mesma multidão. Você tem a tendência a achar, não, deve ser outro povo. Não, não, é a mesma multidão. É o mesmo povo. Que você vê essa oscilação. Então não é por acaso que a Bíblia mostra 2 pessoas sendo afetadas, mudadas, e são 2 testemunhos fortes para nós. 2 mudanças fortes que nos impactam. Mas a multidão também nos ensina. Porque nós não podemos querer estar na multidão. E será que essa é a nossa vida? Ora eu estou para cá, ora eu estou para cá. Num espaço curto de tempo, eu tenho várias reações. A multidão teve várias reações aqui. Porque isso é característico da multidão. É a multidão que está agora louvando, Hosana, Hosana, ao grande rei nas alturas, é a mesma que está dizendo, crucifica-o. Daqui a pouco é a mesma, que vai dizer, crucifica-o e solta Barrabás. Porque é aquele tipo de gente que não tem firmeza aqui. Que ele muda de acordo com o quê? Com as situações. As suas emoções estão ali, ó, é um impulso. Né? Que joga o quê? Leva a pessoa a avançar. Avançar para quê?
Avançar para cura, para libertação, para mudanças, ou para reclamação, para murmuração. Então agora eu estou emocionado, eu vou aplaudir, eu vou dizer louvado seja Deus, mas agora eu já estou reclamando, porque eu discordo, porque tem gente que tem sempre, a vida dele é isso aí, concordo, discordo, eu acho, não acho, a vida dele é isso aí, ele ouve um, ele ouve outro, e as opiniões dele estão mudando, consequentemente o estilo de vida dele, né, ele está aí, hoje então ele está aqui, ele fica impactado com a palavra, mas daqui a pouco ele já está com outro espírito, ele já está falando outra língua. Porque não há uma firmeza aqui. Porque ele vive sendo guiado por emoções comuns. Primárias, né? Ele dá a resposta que qualquer pessoa pode dar. Então, quem será que primeiro falou para o cego calar a boca? E aí todo mundo foi na onda. E agora, todo mundo viu que ele parou, Jesus parou para ele, e aí então ele é curado, começa a glorificar a Deus, todo mundo fica e aplaude. Agora Jesus fala com Zaqueu, Zaqueu desce e ele fala, vou para sua casa. E Jesus é incrível, né? Largou todo mundo, foi para a casa de Zaqueu. Tinha uma multidão ali. E ele não foi na casa de outro. Mas quem é que fez o que Zaqueu fez? Ou quantos resistiram igual o cego resistiu? Tem uma turma que está aqui, ó. Vai para lá, vem para cá. Está respondendo conforme as circunstâncias. Agora mudou, o cenário mudou, o personagem mudou. Então, eu estou respondendo de acordo com as mudanças. Não há uma firmeza. Não há uma fé convicta. E aí você não tem como questionar por que esses dois são os únicos que a Bíblia apresenta, que dá destaque, que viveu o sobrenatural, porque o Zaqueu é o sobrenatural. Porque a mudança interna é a mudança que muda tudo, né? que transforma. Um homem que sai de uma condição tão derrotada em termos de caráter, para uma condição tão elevada, né? O cara está lá embaixo e sobe dessa maneira. O cara que passou a vida roubando, extorquindo pessoas, agora ele tomou uma decisão assim tão radical, agressiva, bruta, mas porque ele encontrou o caminho e ele reconheceu o quanto ele estava perdido. Gente, isso é demais. Olha, o senhor tem falado bastante sobre terá. E eu poderia ler aqui para você. Terá teve a oportunidade dele. Como muitas pessoas têm tido suas oportunidades. Mas elas saem de um lugar e param num outro familiar. Ele viveu mais do que o filho dele, Abraão. Mas não tem nada de especial sobre ele. Até porque o nome dele significa atraso. E ele acabou sendo um atraso para a vida dele, um atraso para a família dele. E Deus tem batido muito nesse assunto. Você precisa descobrir os terás da sua vida. Os sentimentos terá, as emoções terá, os comportamentos terá, o padrão terá, o que só atrasa a sua vida. O Abraão levou o Ló, mas Ló significa
véu. Um cara que tem uma visão ruim, não é uma boa visão. E Deus não mostrou a terra para Abraão enquanto ele não separou de Ló. O que mostra que nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que está roubando a nossa visão revelada. Senão nós não vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ter a capacidade de responder como Abraão. Deus mandou sair, ele saiu. Nós vamos ter a capacidade de dar uma resposta como Isaac deu. Quando ele viu a crise, ele pensou em fazer como todo mundo estava fazendo, mas quando Deus falou com ele, fica, planta que eu vou te abençoar, ele fez um negócio que para qualquer pessoa era loucura. Ele ficou, ele plantou. E ele foi bem sucedido, onde ninguém estava sendo. Ele enxergou a oportunidade da vida dele. A Esther era uma órfã, criada pelo primo, exilada. Mas quando Mardoqueu viu aquela oportunidade de colocá-la entre as moças que estavam sendo recrutadas para que o rei escolhesse a nova rainha, ele acreditou e colocou ela lá. Ela agarrou a oportunidade. Ela acreditou que ela podia. Aliás, começou com Mardoqueu acreditando que ela podia. E ela foi. E ela continuou submissa a ele. E quando ela entrou lá, ela encontrou um homem, um eunuco chamado Regai. E ela seguiu as instruções de Regai. E Regai deu a ela exatamente o que ela precisava. Não que ela queria. As outras, a Bíblia deixa claro que as outras pediram o que elas queriam, mas Esther seguiu as orientações de Regai. Talvez ela olhou coisas e até pode ter pensado, nossa, mas aquela ali parece que está mais, né? Ela pegou mais, ela tem mais, quem sabe? Mas ela seguiu exatamente as orientações de Regai. Porque tinha tudo, de acordo com a Bíblia, estava tudo à disposição. Mas ela seguiu as orientações de Mardoqueu e lá dentro ela seguiu as orientações de Regai. E ela foi escolhida. Quando o povo é ameaçado, vem o decreto de morte por Ramã, tinha a lei dos medos e persas, eram irrevogáveis. E ela sabia que ela não podia passar por cima da lei dos persas, pois ela arriscou a vida dela. Porque quando Mardoqueu disse para ela, será que não foi para um momento como este que o Senhor colocou você aí? Sabe, nós precisamos saber qual é o momento, um momento como este, qual é o momento que Deus está mostrando aqui, ó, essa é a sua oportunidade, é a sua hora, vamos, abraça isso aqui, segue essa direção, faça dessa maneira, não solta. E ela arriscou. E até hoje, isso virou festa. O que ela fez é comemorado. E aquilo fez todo mundo virar ali, o povo de Deus, assim, viveu uma virada daquelas. Então, as oportunidades, elas chegam diante de nós. Mas o que nós estamos fazendo com elas? A oportunidade chegou. O cego Bartimeu, o que fez? Ele agarrou. A oportunidade chegou para toda Jericó. Como também estava lá em Nazaré. Mas o Senhor não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade. A oportunidade chegou em Jericó. Era a última cidade que o Senhor ia
e estava passando para subir para Jerusalém. A oportunidade chegou lá. E aí? Tinha uma multidão, mas só esses aproveitaram de verdade? Porque estar ali não significa muita coisa, está provado. Se eu não tomar as decisões que são necessárias, se eu não agir a minha fé de verdade. Algumas pessoas precisam se levantar imediatamente, mas outras precisam descer imediatamente. Precisam se humilhar de verdade diante de Deus. Precisam romper com o padrão. Algumas, se não se levantarem, vão ficar aí, ó, à beira da estrada. Não vão nem para lá, nem para cá. E a oportunidade está passando. Mas tem gente que ele é campeão. Ele é recordista em perdas de oportunidades. Ele já bateu recordes. A oportunidade está passando e ele perde. Ele não tem discernimento, ele não vê, ele para, ele cala. E você não pode mais aceitar isso na sua vida. Outras querem até mudanças, mas não querem mexer nos seus ídolos. E não dá para você sofrer mudanças se não mexer nos ídolos. Nenhuma mudança é eficaz se ela não for radical. Nenhuma mudança é mudança de verdade, é eficaz. Você não pode tratar de mudança se não for radical. Zaqueu entendeu isso. Ele entendeu muito bem. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. No que eu preciso me levantar e onde eu preciso descer. Quais os ídolos que eu preciso tirar da minha vida? Quais os cortes que eu preciso fazer? Qual a oportunidade que Deus está colocando diante de mim? Mais uma, esse culto. Essa palavra. Porque ela não volta vazia. Se o Senhor está falando, é porque o portal está aberto. Ele está dizendo, ei, estou aqui falando com você, eu tenho uma oportunidade para você, eu estou dando a você a oportunidade de você sair desse lugar, de você definitivamente sofrer uma mudança e não perder o seu ano, talvez mais um ano, talvez, não vou nem falar de outros anos, vou falar do ano passado, talvez você perdeu o ano passado, você sabia o que você tinha que fazer, e você não fez, e talvez você está repetindo o padrão do ano passado, isso para não falar do retrasado. Porque é um padrão que não foi mudado. O Zaqueu, ele mexeu no padrão dele. Ele fez um corte naquilo, ele mostrou mudança. Nós precisamos cansar de mendigar. Nós precisamos cansar de ser cegos. Chega de ser cego, chega de viver essa cegueira. E se contentar, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu estou na igreja. E estou mendigando. Minha vida não avança. Eu estou à beira do caminho. Ou até estar. Eu sou um filho de Abraão, mas com a consciência pesada, sem paz na minha vida, porque eu sei que o que eu estou fazendo, o meu pai Abraão, o meu ancestral jamais faria isso. Eu não tenho tido uma conduta íntegra. Eu sou um traidor da minha pátria, um traidor do meu próprio povo. Não quero mais viver assim. A gente sabe onde a palavra se aplica, onde Deus está mexendo, onde Ele está colocando luz, o que Ele está falando. E aí? Eu vou crer, eu vou me levantar e vai partir de mim, eu entendi e vou tomar as decisões que eu tenho que tomar.
Não, Jesus não precisou dar aqui pontual, você tem que fazer assim, 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 assim. Não, ele sabia. Gente, nós queremos mais uma confirmação, nós queremos mais uma palavra específica, mas assim, que dá o detalhe, só falta dar meu nome, CPF no telefone. E o Senhor está dizendo, rapaz, você sabe o que eu estou falando com você. Você sabe o que está bagunçado, você sabe o que está desalinhado, você sabe o que está desajustado, você sabe, rapaz. E olha que alguns Deus já falou detalhadamente, provavelmente tem alguns aí que Deus já falou assim, deu detalhe do detalhe que não tinha como a pessoa escapar e dizer, não, não é comigo. Mas nem assim. Não, eu acho que, quem sabe eu me enganei, porque eu não quero fazer. Eu vou esperar mais, quem sabe mais uma palavra. Será que eu não estou jogando fora todas as minhas oportunidades e elas vão esgotar e Jesus está passando? A oportunidade da minha vida está passando. E o meu ano está indo. E eu não estou dando a resposta. Deus não quer que você aplauda só. Deus não quer que você veja como, foi maravilhoso, foi muito forte. Ele quer mudanças. Ele quer que você resista. Ele quer que você reconheça que o maior problema da sua vida é a cegueira. Não é o problema financeiro. Não é a escassez. Não é o problema familiar que você diz que é. É a cegueira espiritual, por favor. Não, o problema da minha vida é essa doença aqui, ou meu filho que está com esse problema. Não, o problema da sua vida é espiritual. Pode acreditar. É uma cegueira espiritual. Algumas pessoas, a doença que ele tem é um problema espiritual, um problema de coração, que está afetando o corpo. A mulher encurvada estava presa por longos 18 anos e era Satanás que estava mantendo ela presa. E ela estava na sinagoga, ela estava na igreja. Aí estava cultuando. Mas Satanás tinha poder sobre ela. Agora, Satanás só tem poder sobre quem abre portas para ele. O problema da mulher cananeia parecia que era a filha endemoniada, não era? Não era a filha endemoniada? Não era a filha endemoniada, era o orgulho dela. Ela era mulher grega, da alta sociedade, arrogante, que olhava para os judeus de cima para baixo. E ela teve que ser quebrada. E quando ela se humilha e vai resistindo a todos aqueles testes, o Senhor, inclusive as duas pessoas que o Senhor disse que manifestaram uma grande fé, não eram judeus. Eram gentios. O centurião, o senhor não precisa nem ir para debaixo do meu teto, basta uma palavra sua. E a mulher cananeia, que quando ele fala, mas o pão é para os filhos, ele fala, mas não é bom dar o pão para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. E aquilo quebrou mesmo. O senhor falou, mulher, mas que fé é essa? Pode ir embora, tua filha está curada. Ou seja, quando ela se humilhou, a filha foi liberta. Quando ela se humilhou, a filha foi liberta. Quando ela se humilhou, a filha foi liberta. É isso aí. Quando você se rende ao que o Senhor está falando, o que Ele está mostrando, você pode mudar coisas na sua vida que estão aí tortas, encurvadas, paradas, por anos. Para.
Você não pode sair daqui hoje apontando, não, meu problema é esse aqui. Não, o seu problema está aqui. Quando você muda aqui, você muda aqui. Jesus não precisou expulsar demônio, não precisou nada. Veja como uma mudança aqui pode mudar tudo aqui fora na nossa vida. Às vezes a gente acha, porque quem nunca sapateou em nome de Jesus e gritou e berrou para Satanás, e você vai sair, você vai... E de repente, se amanhece, você vê aquilo de novo. E não foi falta de quebrar, de expulsar, de amarrar, de fazer de tudo. Mas quando você se humilha aqui, o que estava prendendo lá, não pode resistir. É instantâneo. Deus está falando comigo, com você, desce depressa. De onde nós temos que descer? De um padrão? De uma visão? Qual a resposta que nós temos dado? Sempre emocional. Chegou a hora de mudar, chega. O Senhor não quer você mais à beira da estrada fazendo a mesma coisa porque é um cego. E o Senhor não quer mais que você viva essa vida. Zaqueu tinha dinheiro, mas era um cara rejeitado. Era um cara oprimido, ninguém gostava dele. Ele tinha uma bolha, mas que era muito pequena. Era uma turma que compartilhava do mesmo pensamento que ele, mas o povo, de forma geral, não suportava ele. Ele cansou daquela vida. E quando a gente cansa mesmo, porque tem gente que fala assim, não, eu estou cansado, Não está cansado. Se você não toma nenhuma decisão para mudar, você não está cansado. Você só está dando uma resposta emocional comum, como todo mundo, emoções primárias. Está fazendo qualquer pessoa, quando está frustrada, faz. Mas se eu estou frustrada, eu tenho que parar. Peraí, Deus se opõe aos orgulhosos e frustra. Então, o que está acontecendo? Por quê? Deus está frustrando o quê? O meu orgulho? Deus está frustrando as minhas expectativas desalinhadas dele? Por quê? Qual é a resposta? Então, aonde eu tenho que parar? Eu preciso ver. Porque eu vou parar de mendigar quando eu ver. Tem algo que está me cegando. E são as minhas crenças. E eu tenho que entrar no campo da fé. Porque quando você entra no campo da fé, você dá uma resposta bíblica e é quando a sua vida muda. Vamos nos colocar em pé. Coloca a mão no seu coração. Nós temos a oportunidade agora. A palavra vem para nos levar a refletir, ela põe luz nas trevas, ela clareia o nosso entendimento, ela nos leva a ver aquilo que nós precisamos ver. Se eu quero ver, eu vejo. E não fica sombra de dúvida. Normalmente a dúvida está relacionada àquilo que eu não quero fazer. Então, porque eu não quero, é óbvio que eu vou criar uma confusão. Porque eu não quero. Mas quando eu tenho discernimento, eu estou à procura, eu vou. Eu sei o que o Senhor está falando comigo,
Eu sei o que esta mensagem se aplica, onde é que ela está sendo, onde o Senhor está mexendo, onde se aplica a minha vida, e eu vou me levantar, e eu vou dar a resposta que o Espírito Santo está me pedindo. Espírito Santo, aqui estamos nós, com fé, com coragem, com uma palavra incrível, com uma palavra poderosíssima, que está iluminando o nosso entendimento, colocando luz nas nossas trevas. Realmente é um batismo de consciência, e é o que eu tenho orado ao Senhor, Senhor, que o teu povo passe por um batismo de consciência, um batismo de visão e um batismo de fé. Sim, eu quero um batismo de coragem, um batismo de discernimento, mas agora, Senhor, é um batismo de consciência acima de tudo, um batismo de visão, Senhor, um batismo de fé, porque quando se fala de batismo é um mergulho mesmo, profundo, onde eu sou envolvida por isso. Eu oro por essa consciência viva, por essa clareza, e por essa entrega, que essas crenças totalmente desalinhadas da fé viva estejam caindo por terra, e que o Senhor venha dar visão para todos nós, porque de alguma maneira todos nós ainda temos pontos cegos que precisam ser revelados. Começando por mim, Senhor, onde eu não estiver vendo, eu preciso ver. O que eu não estiver vendo, eu preciso ver. Eu preciso ver, é preciso ver, porque às vezes a gente está tão cansado, nós realmente estamos internamente nos sentindo cansados, mas é porque há uma cegueira. Nós estamos acreditando num engano, numa mentira. Nós não estamos dando a resposta baseada na fé, mas continuamos dando uma resposta baseadas numa crença que tem a ver comigo. Não é bíblica. Eu oro, Senhor, para que as escamas caiam, para que o agravo dos ouvidos seja tirado, para que esse batismo de consciência aconteça, para que a cegueira seja arrancada, para que o Senhor mexa no caráter agora, de tal forma que essa pessoa seja radical como Zaqueu foi. Radical, Senhor. Radical, porque nenhuma mudança realmente é eficaz se não for radical. Eu oro por mudanças radicais aqui, por mudanças profundas, Senhor, para que essa pessoa não jogue a vida dela fora, não jogue o tempo dela fora, não perca mais nenhum dia da vida dela, num lugar com uma visão desalinhada, Senhor. Nem mais um dia. Chega de dar uma resposta comum, baseada, fundamentada em emoções comuns, sem inteligência. Chega. Eu oro por esse entendimento, Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos. Eu sei que tem pessoas aqui sinceras, que querem ver, que querem viver um tempo diferente, um resultado diferente. E eu oro por essa vitória, porque quando nós vemos, quando nós temos essa visão clara e revelada, quando nós passamos pelo teste da obediência, nós também atingimos o teste, passamos no da revelação. E quando muda dentro, Senhor, muda fora. Muda dentro, muda fora.
E o Senhor não quer ninguém aqui cego, encurvado, vivendo uma vida perdida. E nem reconhece que está perdido, ou está cego e nem reconhece que está cego. Que coisa triste quando alguém é cego e nem vê que é cego, está perdido e nem reconhece que está perdido, está doente e nem reconhece que está doente. Eu oro para que hoje o teu povo esteja vendo, porque se dói em mim quando eu vejo alguém que tem tudo para explodir. Tem tudo para viver uma vida tão diferente daquela que tem vivido. Mas, infelizmente, está à margem, porque não para mexer realmente nessas mudanças, para sair desse lugar. Bartimeu entendeu que ele não tinha nada melhor para fazer do que gritar por aquela mudança. E Zaqueu, que era um homem que com certeza era muito ocupado, entendeu também que ele tinha que dar um tempo. E ele precisava ver Jesus, e ele precisava aproveitar aquela oportunidade. Ele não tinha nada melhor para fazer. Quando nós entendemos, Senhor, que fazendo nós estamos fazendo muitas coisas. Mas talvez não estamos atingindo o resultado que gostaríamos. E então paramos e mexemos naquilo que tem que ser mexido. Paramos de correr para lá e para cá. Paramos de dar respostas emocionais. Eu oro por mudanças, que nenhum mais aceite viver no meio da multidão, dando uma resposta emocional, de acordo com a circunstância. Senhor, entra em ação agora. Entre em ação agora. Que essa pessoa possa agora, nesse momento, parar e dizer: meu Deus, muda minha vida de verdade. Me mostrando tudo que eu não estou vendo. E me dando a graça, como foi dado a Zaqueu, para tomar todas as decisões e providências que vão transformar a minha vida. Senhor, não me deixa como Zaqueu, não me deixa, me ajuda a não permitir que isso vá para amanhã ou para depois. Eu entendi a palavra, e eu sei que eu devo me curvar diante dela hoje. Senhor, me dá a graça para eu não me calar. Me dá a graça para eu fazer os cortes que precisam ser feitos. Mas eu não vou, eu me recuso a terminar este ano no mesmo lugar, da mesma forma. Eu não aceito isso mais. Eu tomo posse de mudanças aqui hoje. Eu oro por clareza, por discernimento, por profundidade.
por libertações, por transformações. Eu oro para que a tua palavra tenha entrado de tal forma que nenhuma pessoa consiga se mover mais indiferente ao que recebeu aqui hoje. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor Espírito Santo tome o teu povo poderosamente e leve a um alinhamento, a colocar ordem na vida, ordem na casa, a se alinhar, a usar a boca em seu favor, a tirar os terás e os lós da vida, a não perder as oportunidades que chegam com seus desafios. Eu oro para que essas reações emocionais cessem e que respostas baseadas na fé, com inteligência, passem a existir a partir de agora, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, e eu agradeço demais, demais, pela tua palavra, do começo ao fim, Senhor. Eu já agradeço até o fim, do encerramento, porque eu creio que o Senhor está falando com a tua igreja, está falando com o teu povo com muito amor, e dando a oportunidade a cada um de estar num lugar alto, ir para um nível mais alto e construir uma vida sólida e poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue falando. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.